Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana estamos estudando sobre os ciclos da vida, fases diferentes pelas quais passamos, e quando aceitamos cada fase e aprendemos a lidar com cada uma dessas fases, temos saúde emocional, somos mais felizes, aprendemos a viver de verdade. Hoje estudaremos sobre as mudanças radicais. Há momentos em nossa vida que passamos por mudanças radicais. E uma das principais mudanças para as quais somos convidados a passar é a conversão. Deus tem um plano para salvar a todos os seres humanos. Deus quer salvar os seres humanos da morte eterna. Deus não quer que o ser humano permaneça numa sepultura para sempre. Deus quer que o ser humano viva eternamente com Ele, mas para isso o ser humano precisa aceitar o plano de salvação de Deus. E este plano é crer no sacrifício substitutivo de Cristo, crer em sua morte e ressurreição e apegar-se pela fé aos benefícios do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Quando aceitamos, amigo ouvinte, este plano de salvação, uma das mudanças, na verdade a mudança mais radical que ocorre na vida do ser humano é a chamada conversão, que vem em resultado da aceitação deste plano de salvação. E por quê? Quando aceitamos este plano de salvação, Deus começa a realizar de uma forma muito intensa uma transformação em nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, começa a atuar em nosso interior para nos tornar pessoas cada vez melhores e cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Vemos isso de forma clara na conversão, por exemplo, de Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era conhecido como Saulo de Tarso, e ele era um grande perseguidor da igreja cristã. Em Atos capítulo 8, verso 1, lemos que Saulo, inclusive, concordou com a morte e o apedrejamento de Estevão. E em Atos capítulo 8, vemos, por exemplo, nos versos 2 e 3, Saulo em ação para destruir a igreja. No versículo 3 de Atos 8 é dito que Saulo procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo era um grande perseguidor. Porém, um dia, numa estrada chamada Estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele em visão. E o que acontece, amigo ouvinte? Em Atos capítulo 9, vemos um homem convertido, de perseguidor, passou a ser perseguido em nome do Evangelho. E este homem que era perseguidor, perseguia os cristãos por crer em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2, verso 2, ele diz assim: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Esta foi uma mudança radical, chamada de conversão, pela qual o apóstolo Paulo passou. Deus transformou os pensamentos, as emoções de Paulo por sua graça maravilhosa. As capacidades de Saulo agora foram utilizadas para a promoção do Evangelho. E Jesus Cristo passou a ser o centro da vida, da alegria e do prazer do apóstolo Paulo. Este processo, amigo ouvinte, chamado conversão,
ele é radical, mas ele também prossegue ao longo da vida. Com isso eu quero dizer que você não deve desanimar por ainda não ter vencido todos os seus maus hábitos e todos os seus defeitos. Você precisa entender que mesmo que passemos por uma mudança bastante radical na conversão, a natureza pecaminosa está dentro de nós ainda. Isso significa que você e eu seremos perfeitos no sentido pleno do termo de não mais errarmos e pecarmos apenas na glorificação quando Jesus voltar. Enquanto isso, você e eu precisamos manter uma relação íntima com Deus e permitir que o Espírito Santo nos transforme cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. Esse processo chamado santificação leva a vida toda. Mas você pode se perguntar, Leandro, e se Jesus voltar e eu não ter conseguido vencer tudo aquilo que eu precisava ter vencido? Porque, Leandro, há coisas que com o passar do tempo eu percebo que eu faço e que eu não notava que era pecado. Leandro, até mesmo as minhas boas intenções muitas vezes têm pecado e eu tenho lutado para ter sido transformado e para vencer esses hábitos. Você pode estar se perguntando, Leandro, e se Jesus voltar e eu tiver vencido parte dos meus erros e não tiver vencido tudo, o que eu faço? Você precisa, amigo ouvinte, simplesmente apegar-se e confiar na promessa de Filipenses 1:6, que diz o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Você percebeu? A obra de transformação, mesmo que tenha a nossa ação, mais do que isso, a obra de transformação depende mesmo do Espírito Santo. E Filipenses 1:6 promete que aquilo que Deus começou em nós, Ele vai terminar até o momento em que Cristo voltar. A graça de Cristo, amigo ouvinte, precisa lhe acompanhar ao longo de todo o processo de santificação. A graça de Jesus não pode estar presente para você apenas no momento da conversão e da justificação. A graça tem que estar presente com você em toda a sua vida. Você tem que crer que aquilo que faltar em você, Deus vai completar. E você tem que crer em Romanos 8:1, que diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.